Então, ela pode começar? Então, Fernanda, pode começar, que aí a gente vê aqui o que faz. Fica à vontade, obrigada. Boa tarde a todos. Então, é um prazer compartilhar com vocês nessa tarde. Carlinha, Cacau, muito obrigada por me conceder esse momento de discussão com pessoas assim tão qualificadas. Hoje eu estou aqui na condição de pesquisadora da educação, não de representante do INEP, porque acho que não compete muito ao INEP discutir os itinerários de formação de forma formada, então eu vim a convite da Claudinha, da Adriana e do Isla, e estou muito feliz por isso. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que a gente discutiu no último seminário nacional, que foi realizado em parceria entre a CETEC e a SEB, no finalzinho do ano passado, um seminário que reuniu cerca de 400 atores. Todos os estados estavam muito bem representados, nós tivemos participação do setor privado, nós tivemos participação dos institutos federais, de toda a rede estadual que faz a oferta de ensino médio, secretários de Estado, CONSED, UNDIM, as nossas organizações, todos os parceiros estavam lá. Podemos seguir aí com o slide. Bem, então é importante a gente iniciar apresentando um pouco da diferença que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é currículo. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa debater, porque há uma dificuldade de compreender. Não se entende que a base... All participants are now unmuted. Palestrante ao INEP. All participants are now muted. Pode, estamos te vendo e ouvindo. Tem como tirar a gente dali? Não, né? Pelo menos de uma. Fernanda? Claudinha, consegue me ouvir? Sim, te ouvi e ver a apresentação. Pode... Sim? Sim. Tá. Áudio e apresentação retornada. Vamos lá. Próximo slide. Então, dando continuidade a esse importante marco da gente entender a diferença, é importante respaldar que o currículo ele deve ser redefinido considerando uma série de fatores e condições de cada um dos estados. É preciso observar as características da região, que tipo de cultura percorre a região, as necessidades de formação que se tem na região, as demandas que os estudantes esperam. Ou seja, a flexibilidade ela deve ser tomada, nesse caso, como um princípio obrigatório, levando em consideração essa série de fatores que perpassam a oferta dentro de uma unidade de ensino. Pode passar. Aqui, nós temos um slide que tem um exemplo muito claro de como a formação profissional e técnica de nível médio, ela pode acontecer por meio de itinerários. Aqui nós temos desenhado
dois cenários. O primeiro cenário seria o ensino médio com a formação técnica em instituições distintas. Ali a gente tem, observe que nós temos o cenário da escola, onde a gente vai trabalhar a base nacional comum, a escola da rede estadual. Junto disso, a gente teria que trabalhar o projeto de vida. Há ainda uma parte que discute que o projeto de vida vai estar dentro da flexibilização. Há um grupo que ainda discute que o projeto de vida vai estar dentro da formação geral. E isso ainda não está fechado em nenhum marco regulatório. Isso ainda é uma discussão, tá? Então, aquela imagem ela não está posta. Aquela imagem não está posta como um ponto final. Okay? Gente, se tivermos problema com a logística aí de áudio e vídeo, por favor, me informe. A partir daí, ainda nesse primeiro cenário, o que nós temos? Nós temos que o estudante, ele pode, numa outra unidade de ensino, percorrer o itinerário para fazer o seu curso técnico. Esse curso técnico pode variar de 1.000 horas, pode variar de 800, depende do que está previsto no catálogo nacional. E para isso, nós teremos que ter um complemento, porque para integralizar o seu currículo, ele precisa de, no mínimo, 1.800 de formação geral e, no mínimo, 1.200 horas, de até 1.800 horas de base nacional e, no mínimo, percorrer o seu itinerário de 1.200 horas. Ele pode ter mais. Eu posso fazer um curso técnico e fazer mais disciplinas eletivas? Eu posso fazer um curso técnico e fazer disciplinas de aprofundamento? Pode, mas para integralizar o currículo, ele precisa de no mínimo 3.000 horas, ok? No mínimo, mas ele pode também cursar mais. Não quer dizer que o aluno não tenha a opção de fazer somente isso. Ali a gente deu um outro exemplo com um curso técnico de 800 horas, que é bastante comum, né? E aí ele poderia, ainda quero continuar na formação profissional, faz um curso de formação inicial e continuada de mais 200 horas. Não tem interesse em fazer curso técnico. Então, ele pode fazer pequenos cursos de formação inicial e continuada, isolados. Ali a gente exemplificou com 400 horas, mas não quer dizer que isso aí seja uma regra, tá? Então, a gente tem um primeiro exemplo. Formação geral na escola regular e formação técnica numa instituição parceira, que o Estado possa firmar um convênio, possa estabelecer um acordo de cooperação. O segundo exemplo, nós temos o ensino médio com a formação já articulada, a formação técnica na mesma escola. São os modelos integrados que a gente tem em sua maioria. Então, o estudante vai na mesma escola que ele estudar a formação geral, ele vai também estar fazendo a formação técnica. Eu estou vendo que tem estado que está informando que não está conseguindo visualizar porque não está em tela cheia. Eu vou tentar colocar aqui, tá? Se colocar em tela cheia, a gente não acompanha a gente não vê o que tem lá. Então vamos diminuir. Pessoal, infelizmente a gente não consegue trabalhar em tela cheia, porque senão eu não consigo visualizar vocês e eu não consigo ver o chat, tá? Então é por isso que a gente não está em tela cheia. Vamos seguir o próximo slide. Aqui, eu convido um pouquinho aqui a Cacau e a Carlinha para contribuírem um pouco nesse slide, para a nossa conversa ficar um pouco mais, um diálogo mais atrativo para quem está ouvindo aí do outro lado. Carla, Cacau, vocês podem colaborar nesse momento? Ô, Fernanda, está me ouvindo? Fernanda, que é a Cláudia, elas não conseguem porque você está como... Tá aberto? Escreve ali no chat para Cacau e para Carla. Cacau e Carla. Cacau, assim? Fernanda? Pode dar o enter. Fernanda? Tem a fala. Vocês têm a fala. Isso. Um pouquinho mais rápido. Eles estão com o som desligado. Enquanto elas não conseguem ligar o som, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Aqui nesse slide, a gente exemplifica de verde como seria o percurso para um aluno que fizer uma opção por um curso técnico. De amarelo, o percurso para um estudante que fizer a opção por qualificações
profissionais, ou seja, cursos de formação inicial e continuada que consigam formar um funcionário. Carla, estou te ouvindo agora. Oi, estão ouvindo? Então, perfeitamente. Pronto, agora sim. Não, na verdade, o que a gente pensou isso coletivamente, nessas reuniões do CONSED, junto até com os próprios estados, é que se você for olhar ao pé da lei, a lei ao pé da letra, você vê que o projeto de vida é uma coisa que tem que ser trabalhado na parte da base. Mas há uma discussão de que a base já ocupa 1.800 horas, já tem que fazer esse enxugamento do que já vinha sendo trabalhado, né, em termos de carga horária. Então, discutiu-se que a Fernanda saiu, discutiu-se assim, que seria interessante colocar o projeto de vida como um componente curricular dentro da parte de flexibilização, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é que a gente garantisse, em qualquer tipo de oferta de currículo de EPT, a presença da preparação básica para o trabalho. Então, nesse slide, a gente tem um pouco das possibilidades, né, dessa oferta de EPT. Então, você pode ofertar o EPT como um curso técnico cheio, né, que é 800, 1.200 horas, e dentro desse curso técnico, ele já tem uma parte do currículo que é de preparação básica para o trabalho e uma parte de preparação técnica específica. Já, quando você fizer um currículo por qualificações profissionais, não necessariamente você vai garantir a preparação básica, mas o que a gente tem discutido é que a preparação básica para o trabalho ela está diretamente relacionada às 10 competências gerais, né, da base. Então, seria interessante, em qualquer arranjo curricular de quinto itinerário, ter garantido um módulo de preparação básica para o trabalho. Aqui a carga horária foi uma ilustração, meramente, e o projeto de vida entraria aqui também. Então, se você tiver um currículo com um curso técnico, você teria 1.800 horas para a base, por volta que estão discutindo especialistas que executam, como o ICE, Instituto Ayrton Senna, que já desenvolve essa metodologia de projetos de vida, eles atribuem uma carga horária boa para 160 horas. Você teria um módulo de 160 horas de projeto de vida, mais um módulo de 240 horas de preparação básica para o trabalho, calculando que nessas 240 você trabalharia os 4 eixos estruturantes, né? E mais a parte técnica específica. Então, por exemplo, um currículo de 800 horas, ele teria 1.800 mais 800 mais 160. E ainda sobraria mais horas para outras atividades, um pouquinho só. Então, assim, essas são sugestões. A gente querendo dizer que tem que ser garantida a preparação básica para o trabalho dentro do currículo do ensino médio e tem que ser garantido o projeto de vida. Então, pensou-se que esses dois poderiam ser como os projetos obrigatórios, componentes obrigatórios para além da parte técnica específica. Então, um currículo de FIC, por exemplo, as diretrizes do ensino médio, elas colocam que ela coloca que as FICs têm que ser articuladas entre si. Não tem a definição, acho que talvez isso seja um questionamento importante para fazer até para o CNE, um parecer, alguma coisa, do que significa isso. Mas se a gente for pensar que, pelo pé da letra, articulados entre si, pode ser no mesmo eixo tecnológico, ou pode ser por um tema, por exemplo, né? Então, você pode pegar um tema que você vai trabalhar, e dentro desse tema você coloca um currículo de gestão, vamos supor que você vai trabalhar agricultura familiar. Então, um currículo é de gestão, de como que você gera essa agricultura. O outro pode ser de como você qualifica esse solo. Você pode compor esse currículo por um conjunto de FICs, desencadeada por um tema ou desencadeadas por um eixo tecnológico, né? E o programa de aprendizagem, essa reforma, ela abre muita oportunidade para a aprendizagem, porque na medida em que o currículo vai acontecer em 3.000 horas, diferentemente de como você tinha antes, que o integrado, o aluno teria que ir 3 tardes, 2 tardes ou 4 anos, o período da tarde agora pode ser um programa de aprendizagem. Então, o aluno faria a parte da base e a parte teórica da aprendizagem
na escola no período da manhã, no mesmo turno, e no contraturno ele estaria fazendo a parte prática de um programa de aprendizagem, aí até com uma remuneração de um salário mínimo. Então foi um pouco isso que a gente pensou, de sempre estar garantido nos currículos de quinto itinerário o módulo de projeto de vida e o módulo de preparação básica para o trabalho. Se for um curso técnico, ele já está dentro. Se for FIC ou aprendizagem, garantir que isso aconteça de acordo com os 4 eixos estruturantes. Lembrando que essa carga horária é somente sugestão, né? É só um exercício mesmo, nada fechado. Fernanda? Ficou mudo aí? Não, né? Podemos prosseguir? Acho que sim. Sim, estamos te ouvindo. Pode seguir, próximo slide. Tem que arrumar. Obrigado, Cacau. Obrigado, Carla. Então, tô travando aqui. Tá, é isso. Então, assim, a gente tem mais ou menos aqui um desenho que representa um pouco da fala da Carla. Precisamos trabalhar as 1.800 horas da Base Nacional Comum até 1.800 horas, frisando e lembrar que a parte do itinerário, considerando que o itinerário ele pode ser tanto em forma de qualificação profissional, ele pode ser um percurso de profissionalização ou ele também pode envolver com programas de aprendizagem. Isso, empresa e escola. Tá? Claro que tudo isso tem que ser dialogado com o Conselho Estadual Local, que preconiza, que vai escrever toda essa legislação, que vai fazer os arranjos de como esses acordos vão ser estabelecidos entre os entes. Pode seguir. Alguns pontos de atenção, quando a gente for pensar no quinto itinerário, é muito importante observar o que está posto no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Isso quando o itinerário a ser percorrido, ele for com base em um curso técnico. Por quê? Os cursos técnicos, em sua maioria, eles definem uma faixa etária mínima. Por quê? Porque a gente tem em um determinado momento da carga horária do curso, o estágio supervisionado. Aí eu vou citar um exemplo. Se o estudante faz a opção pelo curso técnico em enfermagem, Pessoal, só um pouquinho. A Fernanda caiu, tá caindo lá no INEP, mas ela já tá voltando, ok? Desbloqueou. Pode falar. conseguem me ouvir? Me dá um joinha aí para eu voltar a falar, pessoal, por favor. Ok, Fernanda, estamos te ouvindo. Beleza, obrigada. Eu tô até com vergonha, Cláudia, mas o sinal aqui tá bem ruim, sabe? Às vezes tá caindo. Tranquilo. Mas para vocês... Bem, então, voltando à parte da articulação com o Catálogo Nacional, é muito importante. Quando da decisão de qual curso técnico vai ser trabalhado em aquele determinado grupo, naquela determinada turma ou classe, é preciso se observar o Catálogo Nacional. Por quê? Existem cursos que, quando da necessidade de realização de estágio, a legislação vigente intercorre algumas obrigações. Por exemplo, a gente tem uma faixa etária determinada para adentrar o hospital público, particular, ou seja, para conseguir realizar o estágio supervisionado. Então, assim, é muito importante todo esse trabalho
anterior à definição dos cursos, analisar se há obrigatoriedade de estágio, qual é o contexto do estágio, se tem que ter idade mínima. Por quê? Imagina você implementa isso na primeira série do ensino médio, chega na segunda série, esse estudante tem que ter acesso à rede hospitalar e você não consegue estabelecer o convênio, é fracasso. Então, para que esse itinerário logre sucesso, tem que ser muito bem trabalhado antecipadamente todos os pontos que amarram essa oferta. Pode seguir. Bem, esse próximo slide, o que eu abordo? Eu abordo a integração entre as redes de educação profissional. Olha, no centro da nossa tela, o que nós temos? O estudante. O que a gente tem? Em todos os lados, a gente tem uma conexão. Com a nova legislação, é possível parceria com as instituições privadas? É possível, e espera-se que ela aconteça. Nós devemos fazer parceria com os institutos federais, sim. As redes estaduais de ensino precisam dialogar com os institutos federais para a gente utilizar da expertise que eles também têm. E a nossa escola, que eu coloquei um exemplo ali de um prédiozinho representando a rede estadual, também temos o Sistema Nacional de Aprendizagem. E aí entra Senai, Senac, SESI, Sebrae, todos esses parceiros precisam conversar para dar uma garantia dessa oferta de quinto itinerário. De repente, a rede estadual não tem perna para isso tudo. A gente sabe que a matrícula está concentrada na rede estadual, mas ela pode e deve estabelecer parcerias. Vamos seguir? Onde põe? É aqui, ó. Onde a gente coloca a apresentação? Ela já espera ela chegar? Não, eu vou abrir e eu faço aqui, ó, apresentar, Cacau, entendeu? nós já estamos ouvindo vocês. Tá bom. Só um minuto. Aqui. Não, mas Não coloca a apresentação que ela vai voltar. Tá. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar, enquanto coletivo, né? E que eu acho que, assim, uma característica que essas diretrizes atuais, elas têm colocado muito uma descentralização, né? Acho que ela voltou. Deixa ela falar, depois a gente fala na nossa hora. Carla, não tá ali a apresentação, então. Você, se quiser continuar, fica à vontade. Não, continua, Fernanda, tá ótimo. Tá bom. Então, assim, o que é importante a gente observar? A gente precisa ter muito claro que dentro desses itinerários, o estudante vai ter aprofundar conhecimentos, ele vai precisar de uma orientação profissional, ele vai ter que abordar projetos de aprendizagem. Ali dentro é a oportunidade que o Estado tem de trabalhar as estratégias de correção de fluxo ao longo do processo, o que o aluno saiu bem, o que ele não saiu bem. E o mais importante, que é o que está posto na legislação, né? Flexibilizar esse currículo que, até hoje, ele é muito engessado para esses estudantes. Pode seguir. O próximo slide, ele apresenta um pouco de como a oferta da formação profissional, ela precisa estar alinhada ao setor produtivo. Por quê? É muito importante, quando da definição dos cursos técnicos que serão trabalhados nas escolas, considerar as demandas do setor produtivo. Verificar se a aderência desse curso que vai ser oferecido para esses estudantes, se a gente tem mão de obra para poder absorver esse grupo nessa determinada região, se há trabalho para todo mundo, se a oferta desse curso técnico ela vai ser coerente para a região, se vai traduzir um resultado para essa família, por exemplo, se esse for o foco, porque o foco também pode ser somente na aprendizagem, não só no mundo do trabalho. Pode seguir. Aqui eu apresento um pouco das implicações do ensino técnico articulado ao ensino médio. Vai ser muito importante a elaboração de currículos dos itinerários formativos em parceria com o setor produtivo, é um ponto. Eu acho que para a gente lograr isso. Os currículos, eles também precisam ser capazes de atender de forma ágil as demandas do mundo do trabalho. Quando a gente trabalha com agilidade, talvez não seja o caso de uma opção para um curso técnico. Talvez podemos também trabalhar a formação inicial e continuada, um percurso de profissionalização. Não isolado. Se em determinado momento o estudante faça a opção por concluir o técnico, ele consiga fazer o aproveitamento desses itinerários com facilidade para absorver o curso técnico. Também, eu acho que uma implicação, talvez um desafio, né, seria encontrar profissionais do setor produtivo dispostos a trabalhar também, a atuar, a lecionar no curso técnico. Eu digo que
para ser professor de curso técnico, eu não recomendo que ele seja full time na docência. Eu acho que ele tem que conhecer o chão de fábrica, né? Para ele trazer a expertise para dentro da sala de aula. Um desafio também é a ausência de parceiros em alguns municípios, né, para a oferta desses itinerários, porque a gente sabe que nem todas as escolas elas estão preparadas para fazer essa oferta. Talvez não tenha um laboratório, há uma carência de mão de obra. Aí a importância da articulação entre esses diversos parceiros no cenário educacional. Pode seguir. Bem, o que a gente propõe? Formas alternativas de contratação. Talvez é preciso mexer no arcabouço legal da rede estadual, porque cada estado tem uma forma de contratação. Eu não sei, é o caso de se avaliar, se vale a pena a realização de concurso público de 25 anos para manter aquele profissional que vai atuar na formação técnica. Por quê? A gente sabe que existe um curto prazo que esse curso cai em desuso. Então, a gente já vai precisar de um curso que seja mais atual, uma nova mão de obra. Então, tudo isso tem que ser avaliado pela gestão. Também a gente enfatiza como implicações a possibilidade das escolas investirem em laboratórios específicos para a oferta de curso técnico, a formação de profissionais para empregos que ainda não existem. Tem que olhar, então, se o catálogo nacional está engessado, vamos tentar trabalhar de uma outra forma com formações iniciais e continuadas. Não necessariamente tem que ser um curso técnico, a gente pode tentar flexibilizar isso também para o estudante. Lógico que no estudo a gente tem o desafio aí da regulamentação disso tudo, né? O cenário do diálogo entre o Conselho Estadual e o diálogo com a Secretaria de Educação. Bem, aqui a gente tem um desafio que já está sendo muito bem trabalhado aí pela SEB, que é a adaptação dos materiais didáticos, o Programa Nacional do Livro Didático, né? Acho que isso aí a gente vai conseguir superar. E posso ponderar também que já começamos trabalhos de adaptação também das avaliações externas, tá? Já estamos em diálogo, amanhã vamos receber a SEB aqui dentro do INEP e outros parceiros para tentar conversar de como vai ser a aplicação do Enem considerando os itinerários e também já pensando um pouco no SAEB. Eu disse que a minha fala seria muito rápida, mas eu vou permanecer aqui ao longo de toda a videoconferência para a gente estar conversando. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Nós vamos passar agora para a Cacau e para a Carla e ao final nós vamos apresentar as perguntas feitas, ok? Como a gente coloca a apresentação? Eu vou colocar a apresentação, eu coloco em apresentar, mas vou abrir toda a minha... Onde coloca a apresentação? Não é compartilhar. Quando você, Fernanda, tirar o seu PPT, vamos deixar ele aberto. Você quer que compartilhe o PDF? É isso? Aí. Cacau, vocês já estão como as moderadoras. Aqui, apresentar. Põe sim. Estão vendo? Eu só acho mais difícil o PDF. Estamos vendo, Estão sim. Estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Nós estamos sem voz, Oi. Carla. Não, nós estamos com voz. Estão vendo a apresentação? Estamos vendo, estamos ouvindo vocês. Pessoal, estão ouvindo a gente? Estão vendo, estão ouvindo? Sim, aqui, ó. Estamos Escreve vendo aqui, e estamos ouvindo. Aí. Aquele fechado são elas fechadas? Não, a minha não. Aqui, ó. Não. Não. Estamos vendo e ouvindo. Gente. Podem ir. Ela não estava fechando. A Bia. Passa a mensagem lá pra E escutar vocês. Estamos vendo, estamos Estão ouvindo. nos ouvindo? Então, a Bia está Sim, dizendo. pode ir, Então, pode tá. ir. O que a gente pensou um pouco aqui? Peraí. Para dar continuidade, como o público-alvo são as pessoas que estão escrevendo, como que a gente... Peraí que a gente está com um probleminha aqui. A gente vai ter que... É mais técnico, assim. Pronto. A gente trouxe um pouco do panorama da educação técnica no... Ixi, peraí, gente.
Aqui. Panorama da educação técnica um pouco no mundo, para a gente discutir, assim, que o Brasil, ele está ainda muito aquém dos outros países desenvolvidos, né, em relação à oferta da educação técnica. Então, mais ou menos a média dos países, 1 a cada 2 jovens do ensino médio cursam a educação técnica, enquanto aqui a gente tem 1 a cada 10, né? Então a gente tem uma meta aí ousada do PNE de triplicar as matrículas, com 50% da oferta pública. E então, assim, um pouco para mostrar o quanto tem de importância, de potencial da oferta dessa modalidade de ensino para a autonomia, a emancipação dos jovens, né? A gente... Espera aí. Por isso que eu queria o PPT, que era mais fácil. A gente trouxe um pouco aqui alguns dados estatísticos de cenário. Então, o nosso cenário, a gente tem por volta de 8.200.000 alunos do ensino médio. Aqui eu somei a matrícula do ensino médio regular com a modalidade concomitante, tá? Que são 2 matrículas, né? A gente tem, segundo o último, os resultados do IDEB, 71,7% dos alunos apresentam proficiência insuficiente em matemática. A gente tem 78,8% dos jovens que não vão para a universidade, ou seja, não tem espaço para esses jovens na universidade. A gente tem um aumento excessivo dos nenéns, então, numa PNAD contínua, numa publicação de 2017-18, eles colocam que 35,6% de 15 a 24 anos não estavam nem trabalhando, nem estudando. Isso é um aumento significativo, porque se a gente olhar o dado de 2011, eram 13%. Então, no curto espaço de tempo, a gente está ampliando, né, essa geração neném. E numa pesquisa realizada pela Educação em 2016, 76,5% dos jovens disseram que trocariam 1/3 dos componentes curriculares da área propedêutica por área técnica. Então, a gente tem um cenário muito favorável para a gente focar e colocar na agenda o 5º itinerário, né? A gente tem o desejo do jovem querendo, a gente tem um jovem que não consegue ser acolhido na universidade, a gente tem um jovem que sai frágil do ensino médio, e a gente, assim, não temos dados estatísticos ainda sistematizados no Brasil e nem em torno do mundo, mas sabe-se que o aluno que faz o curso técnico, ele tem um desempenho melhor até na hora que ele presta vestibular, na hora que ele presta o Enem. Então, aqui a gente trouxe uma pergunta de contexto, né? Como integrar ou ampliar a oferta da educação profissional e técnica à luz do novo ensino médio? Que é um pouco sobre o que a gente quer falar agora. A preparação básica para o trabalho, né? O trabalho, ele está presente em todas as normas voltadas para adolescentes e jovens. Então, a gente vê na Constituição, já vem dizendo, né, que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, que ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando um pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Da mesma forma que as diretrizes e bases, a LDB, no seu artigo 35, que traz a função social do ensino médio, também toca nessa questão. Então, a gente tem que olhar um pouco o trabalho enquanto princípio educativo, né? O trabalho é parte desse currículo que é indissociável. Ele está presente na base, assim como ele também está presente, ele tem que estar presente na flexibilização e no 5º itinerário. Espera aí. Aqui a gente trouxe uma mudança de paradigma. A gente está vivendo, na verdade, quando a gente pensa em 5º itinerário, a gente tem que olhar um pouco que a gente está trazendo uma nova visão, né? Antes você tinha aquela educação profissionalizante, conectada ao modelo de trabalho para atender uma demanda da indústria, né? Que é formar a mão de obra para um fim específico. Agora a gente tem uma nova concepção, né, nessa concepção de educação profissional e tecnológica, que é o jovem conectado ao mundo em constante transformação, com as mudanças tecnológicas, com as formas de organização do trabalho, que demandam trabalhadores com múltiplas habilidades e maior flexibilidade. Então, a gente tem uma mudança de paradigma muito forte quando a gente vai pensar esse currículo, né? Quando a gente vai pensar a elaboração desse currículo. Ixi, peraí.
Tem que ir manual. Então, aqui a gente trouxe um pouco, aprofundando o que a Fernanda falou. Esse aqui é o desenho da estrutura do currículo que a Lei 13.000 fala. Então, 1.800 para a base, 1.200 para os itinerários. Ele é integrado e indissociável com ampliação da carga de 3.000 horas e progressivamente 4.200. Aqui a gente trouxe para ilustrar até um slide do MEC, que eu acho que vocês já viram muitas vezes, que é essas competências gerais que estão relacionadas diretamente com o mundo do trabalho. E aqui a gente entra um pouco nas diretrizes do ensino médio. Então, quando as diretrizes do ensino médio, não sei se vocês estão conseguindo ler, ficou pequeno aqui na apresentação, a gente achou que cada um fosse receber a apresentação e abrir do seu computador. Mas quando a gente fala as diretrizes da 3 de 2018, quando ela traz o currículo, né, ela traz o currículo que é a base mais o itinerário, e aqui as características gerais que tem que conter, tanto para planejar a parte da base, quanto para planejar a parte da flexibilização. Né? Então, assim, o currículo como um todo, ele tem que ser contextualizado, interdisciplinar, transdisciplinar, ele tem que ter estratégias de aprendizagem, ele tem que trabalhar o projeto de vida e ele tem que promover o protagonismo juvenil. Então, depois você tem a parte mais do currículo das 1.800 horas, que são as áreas do conhecimento, e aqui as possibilidades de itinerário. Então, quando você for aprofundar, ampliar as áreas do conhecimento, você tem que... Eles devem ser organizados por esses eixos estruturantes. Da mesma forma, a gente propõe que o quinto itinerário também esteja sempre presente nessa preparação básica os quatro eixos estruturantes. Para além da parte técnica específica, isso esteja presente. Quando a gente entra aqui na formação profissional e técnica, especificamente nas diretrizes, a gente vê, como a Fernanda já falou, que pode ser uma habilitação técnica de nível médio, constante no catálogo, pode ser uma qualificação profissional, né, ofertada e articuladas entre si, e pode ser também um programa de aprendizagem que tem normas específicas. A educação profissional e técnica, na hora que você for pensar a elaboração de um quinto itinerário, ela tem que estar muito obedecendo tanto as regras que a diretriz 3 propõe, assim como as diretrizes específicas de EPT, que hoje ainda está vigorando a 6 e tem aquela em votação, como o Deschamps falou no encontro anterior. Então, você também tem que observar a CBO, você pode fazer parceria para oferta, como a Fernanda falou, você tem que observar o potencial, a capacidade da rede e a relevância local daquela oferta, você tem que garantir vivências práticas no setor produtivo ou em ambiente de simulação, você pode propor cursos experimentais, né? E assim, tudo isso está bastante centralizado na autonomia do próprio Estado e conversando com o seu Conselho Estadual de Educação. Então, se você for criar um curso experimental, o seu Conselho Estadual de Educação tem que aprovar. Depois que ele aprovar, ele tem aí um prazo de 3 anos para compor, né, para ser aprovado e oficializado, e depois 5 anos para compor o catálogo. Você tem que fazer essas certificações intermediárias se o seu currículo for composto por FICs ou com um itinerário formativo composto por um conjunto de FICs. Então, tem aqui as orientações do procedimental do que você tem que olhar quando você vai pensar um quinto itinerário nas normas da Diretriz 3 de 2018. Aqui eu trouxe mais ou menos o conceito, né, da formação técnica dentro dos itinerários dos eixos estruturantes, que ele tem que ser, ele tem que integrar os diferentes eixos, ele tem que trabalhar as habilidades básicas do mundo do trabalho, as habilidades específicas de cada curso técnico, conforme o catálogo. Mas o catálogo, para vocês que são curriculistas ou os articuladores de EPT, o catálogo ele traz muito pouca informação. Então, assim, pela ementa que está lá, pelas informações que estão lá, ele não te traz muito subsídio para construir o currículo, né? Ele traz nortes, referências. Então, precisa se pensar muito para além do catálogo, olhar esse contexto, olhar esse potencial econômico, olhar os referenciais de elaboração de itinerário.
para isso ter uma qualidade, né, que atenda à função social da educação profissional e técnica, que é desenvolver competências táticas e habilidades para trabalhar aquele curso. Então, aqui a gente trouxe um pouco os projetos que a gente usa, né? É um exemplo, na verdade, também, né? Para dialogar com os eixos estruturantes. Que a gente já faz isso, então a gente criou 3 projetos com redes estaduais, 3 projetos empreendedores, a inovação social e científica, a intervenção comunitária e empresa pedagógica, que você já conhece essa experiência da Paraíba. A gente sempre tem uma preocupação de garantir uma compreensão de contextos e depois a gente já alinhou o que essas redes estão fazendo aos eixos estruturantes. Então, nos 3 projetos estão presentes os 4 eixos: a experiência investigativa, a mediação e intervenção sociocultural, o empreendedorismo e os processos criativos, né? Então, a gente aqui sugeriu que tivesse intervenções, mas o que é importante saber é que nesses projetos empreendedores, na hora que vocês forem pensar o currículo pelos eixos estruturantes, é importante pensar muito também as estratégias metodológicas que serão utilizadas para desenvolver esses eixos, né? O material de referência, ele já traz as competências, ele traz habilidades, mas é importante também pensar o como isso vai chegar no aluno. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante para estar presente. Aí aqui a gente entra nas diretrizes específicas de EPT, né, que tem que está a resolução em votação, então eu já adequei a essa resolução que o Deschamps falou, mas o que é importante saber é que aqui, antes eu trouxe também para ilustrar, antes de entrar específico lá, os princípios que regem um currículo de EPT. Se você olhar a diretriz 6 e se você olhar que está em votação, mantiveram-se os mesmos princípios, né? Então, assim, você olha que o trabalho ele tem que ser um princípio educativo integrado ao currículo, tem que ter a identidade do perfil de conclusão, tem que ter uma articulação com o desenvolvimento econômico, ele tem que ser interdisciplinar, a pesquisa tem que ser um princípio pedagógico, ele tem que ser indissociável da teoria e da prática. Então, se você olhar esses princípios, você olha que eles estão completamente interligados e relacionados e integrados aos eixos estruturantes. Então, o que se pede dentro da diretriz do ensino médio e os princípios que norteiam, que regem a elaboração de um currículo e de uma oferta de EPT estão super relacionados e conectados, né? Então, as duas coisas têm que nortear a construção desse currículo, mas elas se conversam, elas estão muito bem alinhados. Então, aqui eu trouxe, daí, quais são, segundo as diretrizes do EPT, quais são as possibilidades de oferta do ensino médio, no nível médio, porque essa diretriz nova, ela inclui qualificação profissional, nível médio e nível tecnológico, superior, né? Mas no que se refere ao EPT do nível médio, ela ficou mais rica, porque ela trouxe mais informações sobre como ofertar uma qualificação profissional, como ofertar uma aprendizagem, como ofertar o currículo articulado, isso já trazia. A outra, ela era muito mais restrita, com informações mais aprofundadas do modelo articulado integrado e concomitante, e aqui ela trouxe bastante, ela qualificou bastante a oferta de FICs, né? E a única diferença também que a gente tem aí é que agora propõe-se que seja mínimo 3.000 horas. Antes a gente tinha aquela possibilidade de, se fosse integrado, diminuir cargas horárias a partir do momento que você integrasse esse currículo. Agora já vem na legislação que você, no mínimo, 3.000 horas, né? Então, o que a gente olha aqui? Que no EPT do nível médio, segundo as normas de EPT, repete-se as mesmas possibilidades: a qualificação profissional, o programa de aprendizagem, o modelo articulado integrado ou concomitante e o EAD, né? Qual é a função social desse currículo do ensino médio? Desenvolver competências de nível tático e específicos articuladas ao ensino médio. Então, a gente vê que essas duas normas, elas se conversam e trazem pistas, né, para vocês e dicas e orientações
para vocês construírem esse quinto itinerário. Então, ele pode ser em tempo parcial, ele, como a Fernanda já citou, ele pode acontecer em tempo integral, ele pode acontecer com um programa de aprendizagem, ele pode ser um conjunto de FIC, ele pode ser uma especialização de nível médio. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas, por exemplo, se o aluno fez um curso de administração que está dentro do eixo de gestão e negócios, ele pode depois fazer uma especialização de nível médio só em logística. Se estiver dentro do mesmo eixo, ele pode só se especializar em outro tema de curso, né? E os itinerários formativos, eles podem ou não ser compostos por um conjunto de FICs, na medida em que, para ser uma FIC, ela tem que desenvolver competências de nível operacional. Então, isso é uma coisa também para se observar. Quando for pensar num curso modulado com terminalidade específica, será que esses módulos estão desenvolvendo competências de nível operacional? Será que esses módulos eles estão conectados aos sistemas da CBO e as orientações de ensino, né? Uma outra coisa que é importante a gente, acho que destacar, é que você pode ter um currículo que tenham itinerários formativos nas áreas do conhecimento, mas também algumas FICs, né? Isso pode acontecer um currículo mesclado com área de conhecimento e com FICs. A gente sabe que nas escolas de tempo integral vai ser mais fácil ofertar mais de um itinerário formativo da área de conhecimento, como mais eletivas, o curso técnico. Né? E as FICs como eletivas. Como itinerários. Você tem um tempo maior, de 7 ou 9 horas, então você pode fazer uma composição mista, mas isso não impede que num currículo de 3.000 horas, que tenha um itinerário de linguagens, você também tenha como eletivas um conjunto de FICs, em que o aluno vai receber essa certificação intermediária. Acho que está dando tempo. Aqui eu trouxe também, nós trouxemos a educação à distância, porque isso a gente olha pelas diretrizes do ensino médio, a gente pode ofertar educação à distância, 80% para EJA, 30% para o noturno e 20% para o ensino médio, currículo como um todo, mas sugere-se que seja mais na parte de itinerários. Então, aqui as diretrizes GPT, elas trazem isso, vocês vão ter acesso a essa apresentação, então a gente trouxe um pouco para vocês olharem de forma mais sistematizada as normas. Tudo que tem nesses mapas são extraídos das diretrizes. E aí aqui a gente trouxe um pouco, que acho que o tempo já esgotou, mas assim, a importância de o primeiro passo ser um diagnóstico. E quando você pensa num diagnóstico DPT, você tem essas implicações aqui que você tem que olhar. E aí eu acho que o documento que o CONSED entregou no primeiro módulo de formação para o plano de ação já contempla essas categorias e essas organizações. Eu acho que a gente pode continuar a partir das perguntas que vocês tiverem, que a gente vai engatando. Tá. Aqui era só para a gente trazer um pouco o trabalho educação como princípio educativo e falar também, eu acho que por fim, só para acabar aqui, que quando a gente vai pensar um currículo de educação profissional e tecnológica, a gente tem que pensar 3 grandes componentes que eles têm que ter, não como componentes curriculares, mas 3 olhares, 3 eixos. Um currículo técnico, ele tem que formar para uma atividade laboral, então tem que ser garantida a aprendizagem para o trabalho, que envolve conhecimentos relacionados ao trabalho, atividades práticas, então seriam aqui mais ou menos os componentes técnicos específicos. A gente tem que olhar como que essa aprendizagem sobre o trabalho acontece, então aqui entraria mais sobre condições de trabalho, como se configura, que é bastante a preparação básica para o trabalho, e também ampliar a visão de mundo desse aluno, que ele tem que compreender a natureza do trabalho, o trabalho em ação, né? Então aí envolve mais aspectos socioeconômicos, econômicos, políticos, de uma leitura de contexto de onde ele está inserido. Então, isso também é muito importante, esses 3 componentes, eles têm que ser olhados, isso tem que estar contemplado na hora que você vai pensar o seu currículo de 5º itinerário. As perguntas, elas chegam por escrito? Nós passamos para vocês. Encerraram? Podemos abrir?
Cacau e Carla, podemos abrir? Apaga. As perguntas chegam por escrito? Nunca, a gente não está ouvindo. Calma, eu vou mandar uma mensagem para a Cláudia. Fecha. Abre então lá. Agora tira o moderador e deixa aberto Fernanda, Cacau e eu. All participants are now unmuted. Abriu tudo, vídeo Não. e imagem. Isso. Áudio e imagem da Fernanda. Eu consigo visualizar, tá tudo bem. Vocês estão nos ouvindo. Agora a gente está com o microfone aberto de novo. Ah, tá. Só que estamos com duas telas. Vocês conseguem me ouvir aí, Cacau, Carla? Sim, estamos ouvindo. Eu acho que nós chegamos ao fim dessa conversa. Vamos deixar aberto aí para o pessoal, caso eles tenham alguma pergunta, queiram fazer algum direcionamento. Eu quero... Oi. Oi. Primeiro, a gente quer agradecer a Fernanda, Cacau e Carla pela apresentação. Não chegaram questões aqui, apenas uma, como está a discussão com os institutos federais. Esse debate, esse diálogo iniciou ano passado, né, Fernanda? E estamos refazendo esse diálogo. Então, esperem novidades. E está aberto para Cacau, Carla e Fernanda, se vocês quiserem complementar até que chegue nova pergunta. Tira essa apresentação. Vai lá. Cacau, vocês precisam tirar essa apresentação aí. Tá, um minutinho. Não. Aqui agora. Só um minutinho. Como faz isso? Congelar, encerrar a apresentação. Pronto, deu certo, né? Pronto. Tem como me colocar aí? Vamos aparecer. Isso. Então, está aberto para vocês. Como não chegaram perguntas, se vocês quiserem falar algo mais... Não, eu acho que assim, essa parte que não deu para a gente falar tanto do diagnóstico, o articulador de EPT, ele vai ter uma relação direta, tanto com a parte da arquitetura que o ensino médio está se configurando e com o currículo que está sendo construído pelos redatores. Então, assim, é importante para tomar essas decisões dos diferentes caminhos que podem ser perseguidos, fazer um bom diagnóstico. Então, assim, para fazer esse diagnóstico, primeiro é importante levantar, né? Como eu falei que já tem no plano de ação esses indicadores, esses focos de observação, de como a rede está, né? De como que hoje ela se organiza. Ter um pouco essa reflexão, porque a gente sabe que os 27 estados da federação ofertam, os 26 estados do Distrito Federal, eles já ofertam educação técnica. Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora é a possibilidade de ser integrado à base num turno, né? E isso aumentar, mas assim, já existe essa oferta. O que pode agora é ter uma integração maior entre o EPT e a parte propedêutica. Então, assim, é importante ter essa reflexão do que a gente já faz, de quais são os nossos potenciais econômicos, de olhar uma visão mais ampla sobre o mundo em transformação, daqui a pouco, como que vai estar o mundo, como vai estar a tecnologia. Escuta dos estudantes. E aí, a partir desse primeiro filtro, ouvir os estudantes. Porque primeiro você tem que saber qual é a capacidade da rede, o que eu faço, como eu posso fazer, qual é o meu potencial econômico, para onde a gente quer ir. E aí eu escuto os estudantes já com um filtro, porque senão você pode frustrar o estudante. Você faz uma pergunta, diagnóstico aberto, sabendo que vai vir um curso de energias renováveis, você não tem a menor capacidade de ofertar isso, ou isso não tem nada a ver com o potencial do seu estado,
talvez você vai frustrá-lo, né? E essa não é a ideia. Então, eu acho que ter uma análise primeira do que você pode fazer e do que você, e de qual é o seu potencial, vai ajudar depois você fazer essa escuta mais funilada. Cacau e Carla e Fernanda, nós temos uma questão aqui. Duas. Isso, vou ler para vocês. Então, com relação ao módulo preparação para o trabalho, se o kit itinerário for um curso técnico de 1000 horas, este módulo será trabalhado em disciplinas básicas do curso técnico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se o estudante optar por 800 horas de curso técnico, ele poderá completar a carga horária em outro itinerário? Como ficarão as avaliações externas nesse caso? Fê, pode responder. A segunda pergunta. Posso começar, Carlinhos? Uhum. Eu vou responder a pergunta da Renata. Não sei de qual estado que a Renata está falando, mas vamos lá. A legislação ela é bastante flexível, Renata. O estudante pode escolher para além de um itinerário, sim. Isso aí não tem problema. E isso não engessa em nenhum momento a opção dele pela avaliação externa. Por quê? A reconstrução da avaliação externa, você deve estar falando aí da possibilidade do Enem, né? Qual é a preocupação? O que esse estudante vai percorrer quando ele for fazer a inscrição? Já estamos pensando em possibilidades de que ele faça a escolha de qual itinerário ele vai querer aprofundar no momento da avaliação externa. Isso ainda não é nada fechado, o grupo de trabalho está muito recente, nós tivemos apenas 3 encontros, mas para a gente está muito claro que o estudante pode fazer a opção mais de um itinerário. Ele vai ter que fazer a opção de 4 de realizar o exame. Desses dois, o que eu estou me sentindo melhor preparado para passar por uma avaliação? Então, não se preocupe com relação a isso. A primeira questão, Carla, vocês querem responder? Fica comigo? Não, a primeira questão, assim, quando você tem um curso técnico, se você for olhar as diretrizes e até quando você olhar as diretrizes do técnico, ele tem mais, eu não trouxe ela inteira, mas ele tem mais considerações, então critérios, o que tem que ter nesse currículo, qual é a finalidade desse currículo, está tudo lá na norma. E é colocado que você tem que ter o currículo, dentro do currículo técnico, a preparação básica. Então, provavelmente, quem vai dar preparação básica para o trabalho é os professores do curso técnico, mas o que não impossibilita, que isso já acontece em muitos estados, é o trabalho interdisciplinar. Porque essa parte de preparação básica para o trabalho, na verdade, ela é a aplicação dos conceitos estudados na parte propedêutica. Então, é o menino saber olhar a estatística aplicada, é a pesquisa aplicada, né? Então, assim, indicadores é o que ele já trabalhou, provavelmente, em geografia e sociologia. Então, nada impede que o professor da área propedêutica componha com o professor técnico o estudo da preparação básica para o trabalho. Mas no currículo de 1000 horas... Por exemplo, você vai ter X horas para preparação básica do trabalho e X horas para técnica específica, né? E aí quem ministra essa aula pode ser tanto do técnico quanto do propedêutico ou quanto os dois juntos. É só importante que garanta que tenha essa preparação. Ok. Bom, não tem mais perguntas. Todos pediram as apresentações de vocês para nós podermos enviar, né? Pedir para vocês. Vocês têm mais alguma consideração? Fernanda, Cacau, Carla? Acho que não. Eu acho que é um pouco, acho que a gente está à disposição, né? Porque esse articulador de EPT, ele começa a entrar mais em ação a partir das decisões políticas, né, que o secretário e a secretaria tomarem, de quais caminhos podem ser perseguidos. Então, eu acho que uma vez definido isso, aí vai ter uma parte mais operacional do trabalho dessa articulação e a gente se coloca à disposição. Se precisarem da nossa contribuição e ajuda sempre, a gente pode falar com esses profissionais num outro momento também, que for um momento que já tiverem decisões mais acertadas dentro das redes. E acho que a partir também de uma releitura aí do PPT também podem surgir outras dúvidas, né, que a gente também continua aberto para saná-las. Fernanda?
também agradeço a participação. Um abraço, Carla, um abraço, Cacau, a Adriana aí, a Naira, que está aí do lado também. Saudade dessa moça. E estou à disposição aqui de vocês também no que precisar. Obrigada. Muito obrigada, gente. Queremos Obrigada, agradecer, então, a vocês e só lembrar, né, foi dito pelas duas, a importância do diagnóstico, a importância de ouvir os estudantes e também ver o que a rede consegue fazer, né? Então, agradecemos, boa tarde, até a próxima, vamos convidar vocês outras vezes. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, até. um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Era só um minuto.